de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os seus anjos, então se assentará no seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que o Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão, e não fostes me visitar. E então responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um dos pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vivemos esse tempo oportuno para mudar, não externamente, mas para mudar o que nos custa e nos custa muito, o coração. Aí o Senhor, através da sua igreja, nos apresentam algumas práticas espirituais, exercícios espirituais, para combater o pecado, vencer o nosso orgulho e assim sermos mais santos. Ao longo desses primeiros dias da Quaresma, a igreja nos apresenta uma catequese na sua liturgia sobre estas práticas. Da quinta, sexta e sábado nós ouvimos aquilo que nós já ouvimos, o que temos que fazer no primeiro dia, a saber, o jejum, a penitência, a oração e a esmola. Já falamos da oração, porque a oração nos une mais a Deus, e sem união a Deus não existe santidade, não existe conversão. O jejum e a nossa penitência são duas coisas distintas. O jejum, que é abster-se do alimento, e a penitência é renunciar ou contrariar-nos em algo por amor a Deus.
para quebrar o nosso orgulho e ensinar que não é a nossa carne, não são os nossos desejos, nem é o homem velho que manda em nós, mas nós somos fortes o bastante para nos vencer. E hoje a liturgia nos apresenta a quarta arma que nós precisamos fazer uso, a esmola. A esmola não é simplesmente dar um restinho do que sobrou na minha carteira, ou do que sobrou na minha despensa, ou do que sobrou em algum canto para alguém que não tem. A esmola é olhar o outro como meu irmão. Não é possível viver a nossa relação com Deus sem vivermos também a nossa relação com os outros. A imagem da cruz nos apresenta isso. Ela tem um braço vertical, isto é, que une o céu e a terra. Mas há um braço horizontal onde o Cristo estende os seus próprios braços para nos mostrar que há uma relação entre os iguais. No centro está o próprio Senhor. É Ele quem faz a união do céu e a terra e dos homens com os homens. A nossa esmola precisa nos ajudar a converter, meus irmãos e irmãs, para entendermos, em primeiro lugar, aquilo que a primeira leitura colocou como que um refrão. Até não podemos lembrar de tudo que foi dito na primeira leitura, mas eu tenho certeza que uma coisa você escutou muitas vezes: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Foi como um refrão. O Senhor nos exortava a tomar cuidado com os sofredores, com os indigentes, com os famintos e com as viúvas, e após cada pedido de Deus ele dizia: eu sou o Senhor. Para mostrar a mim e a você a primeira coisa: não nos pertencemos, temos um dono, somos do Senhor. É por Ele que vivemos e para Ele nós vivemos. Agora, se somos do Senhor, nós precisamos também mostrar que somos dele na concretude da nossa vida. O evangelho de hoje nos coloca uma cena lá no juízo final, quando o Cristo voltará no fulgor de sua glória para julgar todas as coisas. E que bonito! O rei que julgará é o pastor, que separa os cabritos das ovelhas. A imagem do pastor não é aleatória. Jesus faz questão de se mostrar no julgamento final como pastor, porque o pastor é aquele que não mede esforços para salvar e cuidar da sua ovelha. Agora, se a ovelha o tempo todo insiste em fazer o contrário, em fugir, aí não depende do pastor. Vejam, por mais que Cristo seja o bom e belo pastor, há uma liberdade que é minha e que é sua. E aí nós mostramos o nosso amor a Ele, que pertencemos a Ele como? Cuidando de quem Ele ama, cuidando dos irmãos e irmãs, independente de quem seja. Padre, mas isso é muito difícil. Ora, mas não é impossível. Porque em tudo o Senhor nos deu o exemplo. Ele foi o primeiro a nos mostrar o caminho. A dimensão, portanto, da esmola é entender que quando nós fazemos ao nosso irmão, não fazemos por causa dele, porque ele merece, porque ele é bom. Fazemos por causa de Cristo. Quando foi, Senhor, que nós te vimos com fome? O Senhor que é o Criador de todas as coisas? Quando foi que nós te vimos com sede? Quando foi que nós te vimos doente? Quando foi que nós te vimos nu? Quando foi que te vimos como uma visita, como um peregrino? Quando foi que nós te vimos preso? Tanto os justos quanto os injustos fazem a mesma pergunta. E a resposta de Jesus é: todas as vezes que vocês viram qualquer um dos seus irmãos nestes estados, era a mim que vocês faziam ou deixaram de fazer. Entendam, não é possível ser santo se nós somos indiferentes a quem está próximo de nós. E a proximidade não é a proximidade da conveniência. Porque hoje é assim. Você tem lá no seu WhatsApp quem você gosta. Você segue no Instagram quem você quer ser próximo.
mas o próximo é aquele que literalmente está perto de você. E quem está perto de você, você não escolhe. A começar, por exemplo, aqui na igreja, nós podemos dar exemplo. Nós estamos próximos de pessoas que nunca vimos antes. E são a elas que nós precisamos dar atenção. Não aqueles que estão a Deus sabe quantos quilômetros de nós. Porque hoje é assim, né? As pessoas estão rodeadas de outras pessoas, são incapazes de dar um bom dia a quem está do lado, mas está aqui, ó, teclando com o próximo que está lá na China, literalmente, pelas redes sociais. E esquece que o que nos salvará ou nos condenará no final dos tempos não é a relação virtual, mas é a relação real. É agora. Temos pessoas do nosso lado, que não são escravos nossos, que não estão ao nosso lado para nos servir, nem estão para competir conosco, mas que são filhos e filhas de Deus. E ainda que não mereçam, Deus a ama. E se o Senhor as ama, quem sou eu para não amá-las? Quem sou eu para não cuidar delas? Quem sou eu para ignorar a carne delas? Porque eu não ignoro a minha. Quando o meu estômago começa a fazer lá, né? A primeira coisa que eu faço é dar comida para ele. Quando eu já começo a sentir a boca seca, eu fico doido atrás de qualquer líquido. E por que quando bate a campainha da sua casa e diz assim, por favor, me dá um prato de comida, você é incapaz de atender? Às vezes ignora solenemente como se nem a campainha tivesse tocado. Por que quando algumas pessoas que estão do nosso lado e sentem sede, a gente começa a falar assim, é porque foi imprevidente, por que não trouxe uma garrafinha d'água? Por que não compra uma garrafinha de água? E eu não estou falando aqui agora nem dos pobres materiais, não. Estou falando de quem sente sede, porque é normal, às vezes andou um pouco mais, e às vezes a gente tem e não oferece. Por que quando há alguém doente perto de nós, a gente se recusa a cuidar? Olha, eu já fui ministro da Eucaristia há alguns anos da minha vida, dos meus 17 até os 21 anos, quando eu entrei no seminário. E a coisa mais bonita do ministério da Eucaristia não é estar aqui dentro da igreja distribuindo a comunhão para o povo, porque isso é obrigação do padre. A coisa mais bonita do ministério da Eucaristia é poder ir onde o padre não consegue ir toda semana, levando a comunhão aos doentes. E tristemente eu via que tinham gente enferma dentro da própria casa que era ignorado pela própria família. Aí se diziam bons cristãos, porque iam à missa todo domingo, mas o pai e a mãe idoso estavam jogados em cima de uma cama, não tinha atenção, não tinha escuta, tinha até o remédio, tinha até a fralda, mas não tinha presença. E isso não é muito longe de nós, não, porque cuidar de doente dá trabalho. Exige de nós muito. Agora, eis o que Jesus diz: toda vez que vocês fizeram isso a qualquer um que seja, foi a mim que o fizeram. A qualquer um que seja significa quem você gosta e quem você não gosta, quem você conhece e quem você não conhece. Não fazemos para ganhar o elogio dos outros ou para fazer com que os outros se sintam obrigados a nós e digam obrigado, ou que se sintam gratos. Tem gente que é assim, né? Que faz esperando a gratuidade do outro. Ora, se a gente faz para receber um muito obrigado do outro, nós não fazemos por amor a Cristo. Nós entendemos que a nossa esmola nos mortifica, porque eu tiro do que é meu para dar para os outros, mas ao mesmo tempo nos compromete. E aí, nesse sentido, nós não podemos ignorar o apelo da igreja no Brasil neste ano. A campanha da fraternidade deste ano de 2023, ela, vamos dizer assim, incomoda muita gente, porque muita gente não quer viver a dimensão social da sua fé. A campanha da fraternidade desse ano não diz só de dar de comer a quem tem fome. A campanha da fraternidade desse ano nos escancara uma realidade que não está muito distante de nós.
que tem pessoas no Brasil que até têm o que comer, mas a sua comida não a sustenta porque não é uma comida de qualidade. Entendem? E como é que eu, cristão, posso me sentir confortável sabendo que tem pessoas literalmente que não têm o que comer, ou pessoas que não estão muito distantes de mim, às vezes no muro do lado da minha casa, que passaram o dia inteiro com um pão e um café e mais nada. E a gente diz, não passou fome não, que eu vi ele comprando um pão. E desde quando nós entendemos que basta simplesmente um pão para manter uma pessoa viva? Aí a gente se dá o capricho de jogar fora a comida. Não, esse arroz é de ontem. Tem um cachorrinho aqui, dá para o cachorro. Vou jogar fora esse arroz de ontem, porque eu não aguento comer arroz dormido. Não, mas essa comida aqui não está boa. Olha para você ver. Parece que a pessoa que fez, a fez como se estivesse fazendo para o porco. Enquanto a gente reclama do que é nosso, há pessoas muito próximas de nós que não têm sequer o que a gente está doido para jogar fora. Como a gente pode ser cristão desse jeito? Se a dor do outro não se torna a minha dor, é porque eu ainda não converti meu coração. Aí a esmola, meus irmãos e irmãs, é muito mais do que tirar os 2 realzinhos e pôr lá no cofrinho da igreja ou numa obra social. A esmola é tirar o orgulho de dentro de mim e chegar perto de quem o mundo não quer perto. Olha que penitência quaresmal excelente. Você ir visitar um presídio? Padre, mas quem está lá está porque mereceu. Nem sempre. Há muitas condenações injustas, mas eu vou ficar em quem está lá por quem mereceu. Ele também é filho de Deus e tem a oportunidade de mudar de vida. E se não tem quem os acompanha, quem os escuta, quem os veja como gente, como essa pessoa vai ser restabelecida? Jesus disse, eu estava na prisão. Ora, quando, Senhor, nós te vimos preso? Eis aqui uma dimensão da nossa fé que a gente ignora solenemente, né? Como se um criminoso não tivesse a possibilidade de reconciliação. Se não tivesse, você não teria o direito de mudar de vida. Porque qual a diferença do pecado de quem mata de um pecado de quem é indiferente a alguém? É uma ofensa a Deus do mesmo modo. A diferença são as consequências. Que alguém que tira a vida do outro, isso não é reparável neste mundo. É uma culpa que ele vai carregar por toda a vida. Mas é um pecado que o Senhor perdoa. E se o Senhor perdoa, por que eu trato com descaso? Por que às vezes, na hora de puxar o currículo para dar um emprego a alguém, eu, empregador, quando eu vejo que foi ex-presidiário, eu ignoro solenemente? Entendam? Nosso Senhor Jesus Cristo quer mexer com as nossas estruturas. E isso não é socialismo, comunismo. Não, isso é evangelho. Cuidar do próximo como a nós mesmos é a essência do evangelho. E nós fazemos isso não por vaidade, não por vanglória, não por politicagem, nem por ideologia, mas porque Ele assumiu tudo que é nosso. Ele assumiu a nossa carne ao se fazer gente no ventre de Maria. Ele sabe o que é sentir fome e sede porque Ele tem um corpo humano. Ele assumiu as nossas dores quando teve que suportar a humilhação moral e a humilhação da cruz. Ele assumiu também o nosso castigo quando se fez pecado por nós. Portanto, meus irmãos e irmãs, a esmola nos compromete a olhar o outro como Deus olha. E se a gente não consegue olhar o outro como Deus olha, é a hora da gente olhar para nós mesmos com sinceridade e nos penitenciar mais. E sermos mais caridosos com os outros para nos mortificar mais, até que a gente entenda o Cristo que um dia há de vir em sua glória, vem hoje, batendo a porta da nossa casa através do outro que eu ignoro, que eu não quero perto ou que eu acho que não merece minha atenção.
Que a nossa penitência, o nosso jejum e a nossa oração nos converta, para que nós possamos ser verdadeiramente amados de Deus, que demonstram amor a todos aqueles que Ele amam. E Deus não despreza ninguém. Isto é ser santo. É ser irrepreensível na caridade, isto é, no amor, na oferta de si, na capacidade de dar de si, para que o outro entendam de fato a quem nós servimos e quem é o Senhor que nós queremos amar e amar de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Apresentemos ao Senhor nosso Deus as nossas preces. A nossa resposta será